né? Nós estamos falando sobre a doutrina de Cristo, especificamente a cristologia. Cristologia é a área da teologia sistemática que estuda a doutrina de Cristo, que estuda a pessoa de Jesus Cristo, tá? Teologia sistemática estuda diversas áreas. A gente vai estudar lá a doutrina da salvação, a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, a doutrina da igreja, enfim, doutrina das últimas coisas. E uma dessas áreas que a teologia sistemática tem também é a cristologia, a doutrina de Cristo. E por que eu, decidi falar a respeito desse tema, trouxe para vocês? Por quê? Porque Jesus Cristo é o centro da fé cristã, né? Nós não podemos, nossa religião, vamos chamar assim, né? Se chama o quê? Cristianismo, que vem de Cristo. É o cerne, né, da fé cristã é a pessoa de Jesus Cristo. E como cristãos que nós somos, né, nós devemos conhecer quem é esse Jesus Cristo, saber tudo que pudermos a respeito dele. E tudo que nós precisamos saber a respeito de Jesus Cristo está revelado aonde? Na palavra de Deus, está escrito na Bíblia, né? Está escrito para o nosso ensino, para a nossa orientação, e para que nós possamos conhecê-lo cada vez mais, tá bom? Então, para vocês que estão chegando, esta é uma aula de cristologia, tá? O estudo de Jesus Cristo. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre a natureza divina e a natureza humana de Jesus, como que isso funciona, como que nós podemos entender, né, essa divisão, vamos chamar assim, né, como que isso funciona, e falar um pouco dos pensamentos heréticos que existem a respeito disso, né, que não ficaram só lá no início da história da igreja. Nós vemos algumas coisas ainda hoje nos nossos dias e precisamos falar a respeito disso também, tá bom? Nós sabemos que os seres humanos foram criados, gente, para amar, para servir e para ter um relacionamento com Deus. Isso era o projeto de Deus lá no Éden, quando ele cria o jardim, cria todas as coisas, quando ele planta o jardim, coloca o homem e a mulher ali, estou falando antes do pecado, o objetivo era de amar, de servir e de ter relacionamento com Deus, tá? Mas por conta do pecado, nenhum ser humano consegue mais cumprir esse propósito original de Deus, né? Por quê? Porque agora existe o pecado. Mas, mesmo assim, nós vemos que Deus, pelo seu amor, pela humanidade, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele age em favor de nós através de Jesus Cristo para restaurar essa relação que havia sido perdida por conta do pecado, tá? Como que ele resolve este problema? Através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus. Quando ele envia Jesus Cristo para que encarnasse, vivesse aqui na terra, fizesse os milagres, cumprisse todo o propósito de Deus e, por fim, fosse à cruz e viesse a ressuscitar, tá? Então, nós precisamos entender quem é, então, Cristo, o que ele fez, porque isso está no centro da fé cristã, está no centro da teologia cristã, tá? Como cristãos que nós somos, que acreditam em Jesus Cristo, entender quem ele é e o que ele fez é essencial para a fé cristã. É essencial, não dá para dizer que é cristão e não saber minimamente quem Jesus Cristo é, né? E o que ele fez, né? O que a sua obra na cruz promove para nós, né? O nascimento virginal dele, o seu ministério na terra, o sacrifício, a sua ressurreição implicam na nossa vida hoje, tá? É muito importante. E eu quero levantar com vocês aqui algumas questões hoje, tá? Por exemplo, como Jesus pode ter duas naturezas? Natureza divina e natureza humana. E quem é Jesus? Ele é um homem ou é um Deus? Jesus era um homem comum que recebeu o poder de Deus lá no seu batismo? Jesus não era Deus como Pai, mas um Deus menor, inferior a ele? Então essas são algumas perguntas que vão nortear aqui o nosso estudo hoje, tá? Algumas dessas perguntas, você pode até pensar, nossa, que pergunta boba, né? Quem é Jesus? Como que pode ter duas naturezas? Mas as respostas para essas perguntas, elas foram desenvolvidas ao longo da história da igreja, ao longo da história do cristianismo, principalmente para combater heresias, né? Desde aquela época existiam e algumas vêm perdurando até hoje, tá? As doutrinas, os ensinos em que nós acreditamos hoje foram pensados por homens que foram guiados pelo Espírito Santo e pelas Escrituras ao longo dos séculos.
Este é o maior legado, por exemplo, dos pais da igreja. Vocês já ouviram falar nos pais da igreja? Né? São aquela geração que vem depois dos 12 apóstolos, né? Que alguns foram os discípulos dos próprios apóstolos de Jesus e foram os pais da igreja, foram os homens que começaram a sistematizar a fé cristã, a escrever as doutrinas, a pensar teologicamente sobre Jesus Cristo, a sua obra, sobre a sua igreja, enfim, sobre tudo isso que envolve a fé cristã, tá? Então esse é o maior legado deles, né? E escritos, gente, do segundo século, do terceiro século, são para nós hoje muito importantes quando a gente fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Tudo bem? Podemos seguir aqui? Ótimo. Bom, a premissa que nós temos aqui hoje é a seguinte: Jesus Cristo é totalmente divino e totalmente humano. Ele é totalmente as duas coisas, tá? Eu já ouvi gente falar assim, não, ele é 50% uma coisa, 50% outra. Ele é uma porcentagem maior de Deus, uma porcentagem menor de homem. Esse tipo de pensamento é errado e daqui a pouco vocês vão entender por quê, tá? E essas duas naturezas dele, a natureza divina e a natureza humana, ela é chamada de união hipostática. Alguém já ouviu falar nesse nome? Comenta aí pra mim. União hipostática. É a união das duas naturezas de Jesus Cristo, tá? A natureza divina e a natureza humana numa única pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo, tá? Essa doutrina, né, esse ensino que a gente está falando aqui de união hipostática, que fala então que Jesus Cristo é plenamente homem e totalmente Deus, ok? Tem pessoal falando que nunca tinha ouvido. Então, ela existe, tá bom? União hipostática, tá? Então, pessoal, desde o início, então, da história da igreja, quando eu falo história da igreja, eu tô falando ali mais ou menos, né? Depois da ascensão de Jesus, vamos tomar, né, a partir dali, a fundação da igreja, nós entendemos que é a descida do Espírito Santo, lá em Atos, no capítulo 2, onde os discípulos que estavam lá reunidos, né, em oração, recebem o Espírito Santo, e a partir dali a gente começa a perceber, no livro de Atos, então, o desenvolvimento, o nascimento e desenvolvimento da igreja, né, que era o propósito de Deus ali, tá? Então, desde aquele início da história da igreja, existe uma seita, um ensino chamado gnosticismo, tá? O gnosticismo vai dizer o seguinte, olha, tudo que é espiritual é bom e tudo que é material é ruim. Então a vida do espírito é bom, a vida na carne ela é ruim, a matéria é ruim, né? Tudo que é matéria não é bom, somente aquilo que não é matéria, tá? Então era um pensamento que já havia desde aquela época lá, e vocês vão entender aonde que nós vamos chegar com isso. Então, desde o início da história da igreja, o gnosticismo e também o pensamento grego trouxeram muitas dúvidas sobre quem era Jesus. Por isso que nós vemos nas cartas de Paulo, por exemplo, textos e mais textos falando a respeito de quem é Cristo, a sua obra, a sua divindade, a sua natureza. Porque havia também já dentro da igreja esses pensamentos heréticos tentando penetrar ali, o gnosticismo principalmente, tá? Então nós vemos que aquelas coisas que eles escreveram ali tinham uma primeira ação que era combater já esse tipo de ensino, tá bom? O pensamento grego, por exemplo, ele tendia a negar a humanidade de Jesus, vendo apenas como espírito ou como logos. Enquanto isso, o pensamento mais judaico via Jesus como um simples Messias humano ou um líder político, né? Tanto que eles não reconhecem a obra do Messias, né? E os gregos valorizavam um mundo das ideias. E influenciados pelo gnosticismo, que dizia, né, que tudo que é espírito é bom e tudo que é matéria é ruim, consideravam o mundo material mal. Por isso eles acreditavam que Jesus não poderia ter o quê? Um corpo humano, porque se Jesus tivesse um corpo humano, ele seria um pecador. Cláudia, e aí? E aí que se Jesus... Eles falam que se Jesus tem um corpo humano e ele se torna pecador, como é que a gente vai falar que Jesus era o sacrifício perfeito porque ele não tinha pecado e poderia morrer por nós? Então essas coisas, elas vão caminhando para um raciocínio que vai colocar em xeque, se a gente não prestar atenção, a eficácia da obra de Cristo, tá? Aquilo que ele fez na cruz.
Esses problemas, né, doutrinários que já existiam, então desde a época de Paulo, continuaram a crescer, fazendo com que grandes pensadores, teólogos precisassem se posicionar contra essas heresias. Tá aí a utilidade da teologia. Muita gente fala, teologia, que bobeira, teologia, bobeira nada, gente. Se não fosse um estudo teológico ortodoxo ao longo da história do cristianismo, muita coisa da que a gente entende hoje, que a gente sabe que é verdadeiro, que é correto, nós talvez não saberíamos. Pessoas se dedicaram a estudar a Bíblia, estudar todo esse contexto da pessoa de Jesus Cristo e comparando e conversando e debatendo para quê? Para que chegássemos a um ensino correto e coeso com o propósito de Deus, tá? Ao longo da história da igreja, nós vemos, então, muitos desequilíbrios surgirem, mas também vemos como Deus, né, em sua misericórdia, levantava pessoas fiéis à palavra para guiar o seu povo. Então, as heresias, elas eram levantadas, elas surgiam, elas tentavam perturbar o cristianismo, mas nós vemos o quê? Deus levantando pessoas para combatê-las, né, fielmente. Por onde? Pela palavra, né, pelo ensino correto das Escrituras. E quais eram, então, as principais heresias, né, a respeito de Jesus Cristo? Então, o que eles estavam dizendo a respeito de Jesus, que era um ensino herético e que precisava ser combatido? E muitos desses ensinos nós vemos em muitas religiões hoje nos nossos dias. Então, se você achar, ela está contando coisas lá da antiguidade, da história da igreja, não tem mais nada a ver comigo aqui, a gente vive já no século 21, no ano de 2024, mas muitas religiões hoje em dia, que se dizem cristãs, elas têm um ensino baseado em heresia. E se nós não soubermos isso, a gente pode até ser enganado, ou alguém que a gente gosta pode até ser enganado e a gente não sabe nem explicar por quê, tá? Então, vou listar aqui as principais heresias bem rapidinho e explicar como que elas funcionavam, tá? Podemos seguir? Vamos lá? Uma heresia chamada docetismo. O que o docetismo dizia? Dizia que Jesus não tinha um corpo humano real. Jesus não tinha corpo, ele era um espírito, ele era um fantasma, mas o docetismo dizia que Jesus não tinha um corpo real. Selo de heresia, tá? Não é correto isso. Outra heresia também, chamada ebionismo, tá? Nega a divindade de Jesus. Opa! O ebionismo não acredita no nascimento virginal de Jesus Cristo e diz que Jesus foi apenas um homem comum, que tinha um pensamento bom, que fazia sentido, mas nega completamente. Diz que Jesus era somente homem, tá? E que Maria não foi visitada pelo Espírito Santo, que Cristo não nasceu de uma forma virginal, ou seja, o ebionismo vai negar tudo isso. É heresia, tá? Só um adendo aqui para quem está entrando na live, eu estou falando sobre cristologia, tá bem? A doutrina de Jesus Cristo, falando sobre a natureza humana e a natureza divina. E eu vou disponibilizar para vocês no final da live como que vocês podem fazer para baixar o material que eu preparei para vocês, tá? Eu estou seguindo esse material aqui na live, então fiquem à vontade para ouvir, só não precisem anotar, porque eu vou disponibilizar e vocês poderão baixar e poderão ler e consultar depois, tá bom? Olha aí, hein? Serviço completo aqui para vocês hoje, hein? Então, eu falei do docetismo, eu falei do ebionismo e tenho também o adocionismo. Afirmava que Jesus era um homem comum que recebeu poder no batismo. Para eles, o Logos Divino havia adotado um homem que era Jesus. Então, olha o que isso aqui dizia, o adocionismo. Que a divindade de Jesus, né, o poder de Jesus só surgiu lá no batismo, quando ele foi batizado por João Batista. E esse Logos, né, que João fala lá no capítulo 1, foi algo que foi meio que adotado, ou seja, ele não era filho de Deus, enfim, toda essa questão aí trazia o adocionismo. Então, Jesus era um homem comum que só recebeu poder lá no batismo, tá? Nega o quê? A divindade de Jesus. Tem uma outra que também está muito atrelada com a doutrina da Trindade, não somente na pessoa de Jesus Cristo, que é o modalismo, tá? O modalismo vai dizer o seguinte: Pai, Filho e Espírito Santo, apesar de serem uma única pessoa, eles aparecem de formas diferentes, tá? O Filho seria uma representação, uma máscara de Deus. Essa heresia, ela nega totalmente a humanidade de Cristo. Cristo não se fez homem. Ele teve apenas uma aparência de homem, tá? Então, olha o perigo aí também.
Então, não, Jesus não era um homem de verdade. Ele parecia um homem, mas era um Deus disfarçado. Era uma máscara, uma fantasia que ele usava, tá? Então, também bem complicada essa heresia aqui. Outra heresia, essa daqui é uma das mais famosas, é o arianismo. Um homem chamado Ario que a desenvolveu. O arianismo, tá? Vai dizer o seguinte, que Jesus não era Deus como o Pai. Ele era um Deus menor. Ele era um Deus inferior ao Deus Pai. Então, essa era uma seita bem perigosa também. Inclusive, algumas cartas aí do Novo Testamento debatem, não citam a palavra arianismo, mas elas estão combatendo muito essa seita, que Jesus não era como Deus, não era Deus como Pai. Ele era um Deus menor, inferior ao Pai, tá? Então, era essa seita do arianismo. Uma outra seita também é o apolinarismo, cada nome, né, gente? Nessa heresia, eles achavam que Jesus não possuía uma alma humana, já que a alma humana é pecadora. Então eles vão dizer o seguinte, olha, Jesus ele não tinha sentimentos, né? Ele não tinha emoções, né? Então assim, eles negavam, ele pode até ser homem, ele pode até ser Deus, mas ele não tem a questão da alma, das emoções, enfim, é nele também. Isto é uma heresia, tá? A penúltima aqui, uma outra heresia chamada nestorianismo, que fala que as duas naturezas de Cristo são, na verdade, duas pessoas. Logo, Jesus não é uma pessoa só, ele é duas. É o Jesus homem e o Jesus Deus. Dependendo da situação ali apresentada no Evangelho, era uma ou outra que estava operando. Então, heresia também, né? Era uma coisa só, tá? E o monofisismo, que é uma seita que diz assim, que diz o seguinte, que Jesus só tem uma natureza. Para o fundador, né, para o criador dessa heresia, que era um homem chamado Eutico, a natureza divina havia absorvido a natureza humana, portanto, desconsiderava a humanidade de Jesus. Então, assim, a natureza divina de Jesus era muito mais forte, então ela, tipo, absorveu. Sabe esses filmes que a gente assiste de alien, né? Que um alien entra no corpo de alguém e o alien domina aquela pessoa, né? Absorve toda a energia daquela pessoa, a força dela e aquela pessoa se torna um alien. É mais ou menos isso. Então, assim, a natureza a natureza divina absorveu totalmente a natureza humana de Jesus. Então, ele não tem humanidade nenhuma. Então, tudo isso aqui que eu falei para vocês eram pensamentos, eram doutrinas heréticas. Por quê? O que é uma heresia? É algo que nega os fundamentos principais da fé cristã, tá? Isso é uma heresia. Existem coisas que podem ser pontos divergentes teológicos. Então, assim, por exemplo, quando a gente tem, vamos imaginar uma situação assim, olha, vou pegar um ponto importante aqui, o batismo, né? Tem aqueles que batizam as crianças, são os pedobatistas, e aqueles que só batizam adultos, os credobatistas. Mas os dois batizam, tá? O que muda aqui é o formato e entendimento teológico que tem a respeito disso. Essas diferenças, a gente não vai falar, olha, quem batiza criança é herege, quem batiza somente adulto é herege, porque não é uma heresia, tá? Por quê? Porque isso não está falando contra a base principal do Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, quem ele é, o propósito de Deus, enfim, aquilo que é central no Evangelho, que daqui a pouco eu vou falar um pouco a respeito disso com vocês, tá? Então, a heresia é quando é algo que combate ali o cerne da questão, como eu estou falando, olha, está combatendo a divindade de Cristo, a heresia está falando contra a humanidade de Cristo, está falando que ele não é quem ele diz ser, né? Está negando aquilo que ele diz ser. Então, essa é a diferença básica entre divergência teológica e heresia, em poucas palavras, tá? Então, nessa época que nós estamos falando aqui, já nos primeiros séculos, acreditava-se então que Jesus existia junto ao Pai antes de nascer, né? A sua pré-existência. E que ele tinha então duas naturezas, a humana e a divina. No entanto, não havia um entendimento claro como essas duas naturezas se relacionavam. Então, eles sabiam que Jesus sempre existiu, né? Desde sempre, como o próprio Deus, né? Eternamente, mas ainda não era claro como que essas duas naturezas, depois que ele encarna, essas duas naturezas, elas vão se relacionar. Perguntas como essas aqui surgiram. Jesus se tornou Deus no ventre de Maria? Se tornou Deus no nascimento ou durante o batismo? Quando Jesus fez milagres, ele agiu como homem ou agiu como Deus? Quando Jesus disse, por exemplo, que se angustiou, a sua angústia foi real?
Ou ele só estava tentando com que as pessoas entendessem o sentimento que ele tinha naquele momento? Como um Deus que não pode sofrer, pode se angustiar? E essas perguntas aqui, não estou falando que eram já perguntas heréticas, mas os próprios pais da igreja. Então eles começaram a pensar a respeito da natureza de Jesus. Olha, vamos meditar aqui, vamos para as escrituras, vamos tentar responder essas questões para que possamos então combater as heresias. Então, a partir do século IV, tá? Especialmente e após o Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325 na história da igreja, começaram a ser desenvolvidas as principais doutrinas sobre Jesus. Pois heresias, então, como o arianismo, estavam tão presentes, né, que diziam que Jesus era um Deus inferior, um Deus menor, não sendo divindade igual ao Pai. Essas doutrinas, essas heresias estavam o quê? Ameaçando o cristianismo. Então, houve um concílio. O que foi o concílio? Toda a cristandade da época, as lideranças da época se reuniram para debater e para se chegar a um consenso em relação a isso, tá? Então, por exemplo, isso aqui ainda não existia, gente, a Igreja Católica Romana nessa época. A gente está ainda no ano 325 antes de Cristo. Então, não existia essa divisão que a gente entende hoje, né? Infelizmente, muita gente pensa que antes da Reforma Protestante para trás era tudo católico romano e depois, né, que aparece o protestantismo. Não, né? Mas nós sabemos que já ainda nesse ano 325 não havia acontecido o grande cisma ainda da Igreja Ocidental e a Igreja Oriental, e era basicamente, né, podemos dizer, uma igreja só, né, com algumas particularidades aí, mas era uma liderança só. Então eles se reúnem, né, bispos, líderes da igreja, para falar então a respeito dessa natureza de Jesus, tá? O ano é 325 depois de Cristo. Então esse concílio de Nicéia, que durou alguns meses, então essa reunião, né, debateu a respeito dessas heresias que existiam a respeito da pessoa de Jesus Cristo, sua divindade e sua humanidade, tá? E vamos então escrever um documento, né? Escrever um documento que todos os cristãos de todas as partes do mundo têm que ler e têm que confessar, têm que acreditar nisso para dizer que é cristão, tá? Então, basicamente, o que o credo de Nicéia vai dizer? Eu vou ler só um trechinho, tá? Mas quem for baixar depois o documento vai ter o credo todinho escrito lá, não vou ficar lendo aqui. Mas fala o seguinte, olha: depois de se reunirem, de debaterem, de olharem as cartas de Paulo, de olharem lá os evangelhos, né? De conseguirem fazer toda a trajetória desde a criação até o momento em que Jesus vem, eles conseguem estabelecer o quê? Um fundamento para aquilo que o cristianismo crê. Que era o seguinte, ó: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra. E aí continuou: o qual por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu e se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, e voltará para julgar vivos e mortos, né? E também fala aqui do Espírito Santo. Então vejam, um documento que fala, olha, consubstancial, Deus de Deus, né? Então, assim, a mesma essência, é um Deus só. Claro que o mistério da Trindade, gente, a gente tem que explicar, mas para nós é um grande mistério também, como que Deus é em essência, em unidade, ele é um, mas ele é três ao mesmo tempo, e não são três deuses diferentes, mas é um Deus só. Então é algo que a gente abraça pela fé, isso, né? A gente abraça essa verdade pela fé, porque realmente é muito difícil da gente conseguir explicar. A gente tenta sistematizar, a gente tenta eliminar os entendimentos errados a respeito da Trindade, mas nós sabemos que plenamente entenderemos isso somente no porvir, tá? E depois disso, um pouquinho mais para frente, no ano de 381, também depois de Cristo, houve um outro concílio, uma outra reunião de líderes da igreja, onde eles também chegaram a uma versão até um pouco melhorada, que é o que nós chamamos de Credo Niceno-Constantinopolitano, tá? Constantinopolitano. Que é um documento que
a produção teológica, o entendimento teológico, bíblico já tinha também amadurecido um pouco mais. Então esse credo ele vai trazer um pouco mais de robustez para esse entendimento das duas naturezas de Cristo, né? Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, do mesmo ser como o Pai, por meio do qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e pela nossa salvação desceu do céu, se encarnou do Espírito Santo e da Virgem Maria e se tornou verdadeiramente humano. Foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. Virá de novo com glória julgar os vivos e mortos e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, o Senhor doador da vida, que procede do Pai e do Filho, o qual juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o qual falou através dos profetas. Cremos na Igreja una, santa, universal ou católica, apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Amém. Então, documentos, né, escritos que fundamentam, olha, quem é cristão, quem se diz cristão, que acredita em Jesus Cristo, precisa subscrever esses credos, que são baseados totalmente na palavra de Deus. É uma forma sistematizada de dizer aquilo que a Bíblia diz. Então, principalmente aqui, né, destacando sobre Jesus Cristo ser Deus de Deus, né? Ele fala muito claro isso, substancialmente a mesma essência, a mesma coisa, né? A mesma pessoa, mesmo tendo essa questão de ser Deus Filho, tá? Então, essa é uma verdade que nós precisamos entender. Jesus Cristo, meus queridos, não é um Deus e metade homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Então, toda aquela controvérsia de heresias, né, então levou a igreja cada vez mais a um desenvolvimento de uma cristologia, desse entendimento de quem Cristo é, e conceituando-se em algumas verdades que eu vou falar aqui para vocês, tá? Lembrando que quem está entrando agora, eu tenho um material em PDF que no final da live eu vou disponibilizar para vocês, como que vocês vão fazer para baixar gratuitamente. Então, tudo que eu estou falando aqui está escrito bonitinho para vocês, tá bom? Vocês vão ter acesso. Então, quais são essas verdades conceituais que a gente precisa compreender, tá? Primeiro, as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Jesus é homem e Deus. Não se trata de duas pessoas, mas uma única pessoa, indivisível, com duas naturezas, mas sem confusão. Plenamente homem e plenamente Deus. Tá? É assim que funciona, é assim que é, ok? Natureza humana e divina. Ele é homem e ele é Deus. Não são duas pessoas, mas uma única pessoa. É impossível dividir. São duas naturezas na mesma pessoa, mas também que não há nenhuma confusão ali. Plenamente homem e plenamente Deus. E tudo isso que eu estou falando aqui é apenas uma introdução, gente. Eu estava lendo material de cristologia para comentar com vocês aqui, para mim da base. Tem muita coisa lá para ser escavada, coisas mais profundas para se repensar a respeito disso, mas aqui é o básico do básico que todo cristão deveria saber, tá? Outro aspecto, outra verdade conceitual importante, a eternidade do Filho. Jesus é Deus, como Pai e também é eterno. Ele existia antes da criação. Ele não foi criado, mas gerado, como diz a palavra, eternamente gerado. Não houve, presta atenção, não houve um tempo que o Filho não existia. Não houve o tempo que ele não estava encarnado entre nós, mas ele sempre existiu. Vocês entendem? Tá? Isso é muito importante, tá? Não foi criado, mas foi gerado, eternamente gerado. Não houve nenhum tempo em que o Filho não existisse. Tudo bem? Outra verdade conceitual muito importante, a divindade de Cristo, né? A sua divindade, ela é enfatizada tanto pelos pais da igreja, né?
a sua divindade é enfatizada, né, pelos pais da igreja, conforme eu falei para vocês aqui, que começaram a estudar sobre isso, em toda a sua eternidade. Como Deus, Jesus sempre existiu. Ele é uma pessoa diferente do Pai e do Espírito, mas é igual em natureza e essência, sendo também divino. Ele não é um Deus menor, como dizia lá a heresia do arianismo, que eu já comentei aqui. Quem entrou agora, há um tempinho atrás, aqui alguns minutos atrás, eu falei quais eram as principais heresias que negavam a divindade ou humanidade de Jesus, tá? Jesus é Deus como o Pai o é, tá? Então, é a mesma natureza, é a mesma essência, ok? Sempre. Sobre a humanidade de Cristo, indo contra, né? Contra, por exemplo, o que o docetismo dizia, que Jesus não tinha uma aparência humana, tá? A humanidade de Cristo. Ele também não se apossou de um homem simples e comum no batismo, como diziam os ebionistas, que era uma outra heresia. Jesus nasceu em carne, tem um corpo e é homem como nós somos. É um ser humano, vamos colocar assim, como nós somos, tá? Então os docéticos diziam que Jesus não tinha corpo, mas ele tinha um corpo, ele tinha, né, uma aparência corpo, ele era... poderia ser tocado, né? Poderia, se cortasse, né? Saía sangue, né? E também os ebionistas diziam que, na verdade, um espírito se apossou dele no momento do batismo, vamos colocar assim. Não, ele já nasceu com as duas naturezas, né? Totalmente homem e totalmente Deus. Jesus nasceu em carne, tem um corpo e é um ser humano à nossa semelhança, tá? E qual é, então, a importância de tudo isso para a nossa salvação? Você fala assim, nossa, Cláudia, que coisa mais confusa, não é tão simples, né? Estou tentando entender aqui, mas o que isso significa para nós, né? Entender a questão das duas naturezas de Jesus, entender a cristologia nesse sentido. A importância da encarnação de Cristo para a nossa salvação é a seguinte. A doutrina, né, então, da encarnação, ela é extremamente importante. Por quê? Se Jesus não é Deus, como algumas heresias diziam, então ele não pode salvar o homem dos seus pecados. Por quê? Só Deus salva. Então percebem os problemas que vão surgindo se a gente começa a negar as naturezas de Jesus? Então se ele não é Deus, né? Então ele é homem, então não pode nos salvar. Se ele não é homem, ele é distante de nós, não é como nós, então ele não poderia morrer em nosso lugar, não seria um substituto perfeito. Jesus, como homem, ocupa o nosso lugar para que o decreto da morte pelo pecado fosse resolvido aonde? Na sua carne. Ao mesmo tempo, por ser também Deus, ele pode ressuscitar dentre os mortos, vencendo a morte e nos trazendo o quê? A vida. Então era necessário para a completa salvação do ser humano um mediador que fosse completamente Deus e completamente homem. Um mediador que fosse plenamente Deus e plenamente homem. Aleluia! Porque em Cristo há salvação para nós de forma eficaz por conta dessas duas naturezas, tá? Isso é muito importante a gente saber, pessoal, muito, ok? Aqui, então, nós vimos os fundamentos, então, teológicos, né, que eu expliquei para vocês, a respeito, então, da natureza humana, da natureza divina de Jesus. Agora, eu vou citar para vocês alguns versículos, tá? Lembrando que todos eles vocês vão receber aí, vão poder baixar depois, e aí depois a gente faz a conclusão toda, tá? E trago uma informação bem importante para vocês sobre tudo isso que nós falamos aqui. Então, por exemplo, versículos sobre a divindade de Cristo, ou seja, versículos que vão atestar a divindade de Jesus. Nós temos em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 1 e o 14, que fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus, era Deus. Veja que não era como Deus, não parecia com Deus, era Deus. E depois no 14 João fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, tomou a forma humana e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Eu amo esse versículo, né? Habitou entre nós cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. Aleluia. Outro versículo, Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui Paulo em Colossenses coloca as duas coisas no mesmo versículo, porque nele habita corporalmente, o corpo de Cristo, toda a plenitude da divindade. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Que ser? O ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Aleluia! Aleluia! João 10:30, falando ainda sobre a divindade. É aqui Jesus mesmo dando testemunho, né? Como vários outros versículos, eu tive que selecionar alguns. Jesus diz no João 10:30, eu e o Pai somos um, né? O próprio Cristo falando, somos um, né? Não é que somos dois, eu sou parecido com o Pai, eu tento ser como o Pai, eu estou aqui representando o Pai. Não, eu e o Pai somos um. E Tito 2:13 diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O Tito falando assim, ó, Deus é Jesus Cristo, tá? E João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque são a mesma pessoa, tá bem? Sobre a humanidade de Jesus, quais são os versículos que falam a respeito disso? O clássico, né, o hino, né, que dizem que é um hino, isso aqui é um poema, Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8. E ele, sendo em forma de Deus, não considerou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui em Filipenses fala a respeito disso, dessa natureza humana que Jesus, então, ele se despe da sua glória, né? Se esvazia da sua glória e assume o quê? A forma humana, tá? Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele, igualmente, participou dessas coisas. Que coisas? Carne e sangue. Para que, pela sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, falando aí a respeito, né, da encarnação de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Então ele enfatiza aqui, ó, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. 1 João 4:2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, é fato isso. Então, vai testar lá. Você acha que alguém está com um espírito que não é o de Deus ali, você pode ir, né? Vai lá fazer. Mas o pessoal do demônio fala assim, olha, então confesse que Jesus Cristo veio em carne. Então, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, quem não confessa, né? Então, não é de Deus. Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e nomearão Emanuel, que traduzido é Deus conosco, né? Deus se fazendo um de nós, Deus conosco. Isso é maravilhoso, gente. A gente observar nesses textos, né? Essas duas naturezas existindo em Jesus Cristo, né? Existindo na pessoa de Cristo.
Bom, então, diante de tudo isso, né, nós podemos concluir o quê? Que igualdade com Deus. Jesus Cristo é igualdade com Deus e não forma de Deus. Aquilo de que Jesus se esvaziou. Então, ele se esvaziou de uma condição de ser igual a Deus, tá? Isso é muito importante. Embora não deixassem de ser em natureza o que o Pai era, ele se tornou funcionalmente subornado ao Pai durante o período de sua vida terrena. Aqui eu vou parar um pouquinho para a gente conversar, tá? Então, embora ele seja, né, como eu já disse, consubstancialmente, em essência, em natureza, Deus, enquanto ele estava encarnado, enquanto ele nasceu nesse corpo, funcionalmente ele se torna subordinado ao Pai durante o período da sua vida terrena. Jesus fez isso com o propósito quê? De revelar Deus e redimir a humanidade. Quando ele assume então a natureza humana, ele aceita algumas limitações no exercício dos seus atributos divinos. Essas limitações não foram resultado da perda dos seus atributos divinos, mas acréscimo dos atributos humanos. Então, por exemplo, quando Jesus nasceu, tá? E no parto dele, né? Ele nasceu, quando ele abriu a boca, ele chorou. Ele não recitou o Salmo 23. Jesus teve que aprender a mamar. Alguém teve que trocar as fraldas dele. Jesus teve que aprender a ler. Jesus teve que aprender a comer, como qualquer criança, tá? Jesus brincou com outras crianças, enfim, uma vida como um ser humano, tá? E enquanto ele vive aqui, existe essa certa subordinação, mas é funcional. Por quê? Porque ele está numa condição corpórea, né? Humana, tá bem? Mas é que o texto fala aqui, essas limitações não foram resultado ele não deixou de ser Deus, ele apenas teve como acréscimo atributos que são nossos, que são humanos, tá? A união das duas naturezas, então, a natureza divina e a natureza humana de Jesus, significou que elas não operavam o quê? Independentemente uma da outra. Jesus não exercia sua divindade em certos momentos e sua humanidade em outros, do tipo, agora eu sou Deus, a minha divindade vai operar, então eu não sou humano. Para curar essa pessoa, para curar esse cego, eu sou Deus, né? Ou então quando ele chora, quando ele fica sabendo então da morte de Lázaro, ali foi Jesus, ele não, agora eu tiro lá, eu saio da natureza divina para ser totalmente homem, para poder chorar a morte do meu amigo. Não, essas duas naturezas, elas operam juntas, gente, é assim mesmo que funciona, tá bom? Então, suas ações, né, as ações de Jesus, sempre foram aquelas da divindade e da humanidade, tá? Essa é a solução para a gente compreender as limitações funcionais da humanidade que era imposta a Jesus, tá? Por exemplo, ele ainda tinha o poder de estar em todos os lugares, ele nunca perdeu esse poder. É a onipresença, faz parte dos atributos de Deus, da Trindade, estar em todos os lugares. Mas, como um ser que estava encarnado, exercendo então sua vida em carne, o exercício, né, desse poder de onipresença estava o quê? Limitado, porque ele estava num corpo humano. Então é esse rebaixamento que Filipenses vai falar, né? Que ele deixa sabe, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas assume essa forma humana de humilhação, tá? Ele vai ter esse poder, né, de transpor paredes, né, como a gente vê depois da ressurreição, com o corpo glorificado. Mas enquanto ele está no corpo antes da morte, mesmo sendo um corpo, né, mesmo não tendo pecado, na verdade, falando, ele ainda estava com esta limitação, tá? Como um ser encarnado, o exercício então desse poder, como eu disse, estava limitado porque ele estava num corpo humano. Da mesma maneira, ele ainda era onisciente, mas tinha o conhecimento e o exerceu em ligação com um organismo humano que se desenvolvia progressivamente em termos de consciência, seja no ambiente físico, seja de verdades eternas. Então, Jesus com um dia de vida, ele era Deus ali, mas aquele bebê não estava pensando nem reagindo ainda. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer, gente? Isso é muito importante, hein? Tá? Que ele se desenvolve e essa consciência vem surgindo conforme Jesus Cristo vai amadurecendo, mas em nenhum momento ele deixa de ser Deus.
E isso acontece porque ele estava limitado, né? Ele se humilhou para estar num corpo como o nosso, que depende de um desenvolvimento cognitivo, de um desenvolvimento, né? Para compreender as coisas, tá? Ok, gente? Por favor, vocês entenderam isso? Alguém coloca aí para mim, sim ou não? Quer que eu volte nessa questão? Porque eu não estou dizendo que Jesus Cristo não era Deus, eu estou dizendo que ele era. No entanto, por conta da limitação do corpo humano, ele passou por alguns processos, ok? Assim, apenas gradualmente, né, então a sua psique, né, humana foi limitada e foi se tornando consciente de quem ele era e do propósito que tinha vindo cumprir. Isso vem se desenvolvendo nele. Isso não deve ser considerado, presta atenção, isso não deve ser considerado uma redução de poder e de capacidade de ser a segunda pessoa da Trindade, e sim uma limitação causada pelas circunstâncias ao exercício do seu poder e da sua capacidade. Essa é a humilhação, vir num corpo limitado, aquele que tinha todo o poder enquanto, né, permanecia na glória com o Pai, tudo, né, podia ser feito. Agora, na humilhação de se tornar servo, se tornar humano como nós, Jesus agora tem essa limitação, por exemplo, da onisciência. Tem muita gente que fala, sabe que Jesus sabia todas as coisas? Existe uma discussão dentro da cristologia a respeito disso, né? Se, como ele conseguia ler mentes, vamos colocar assim, tem gente que fala isso, né? Existe uma discussão a respeito disso, mas eu creio que quando ele se desenvolve, chega à fase adulta, ele tinha esse pleno poder, né? Existem muitos textos na Bíblia que vão nos indicar isso. Mas não se teletransportava, não estava em todos os lugares fisicamente falando, porque ele estava nesse corpo, né? Que é limitado como o nosso. Amém, pessoal? Beleza? Até aqui alguma pergunta? Se eu souber responder? Tranquilo? Então vejam, Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Eu vou repetir aqui só uma frase aqui que eu falei um pouquinho antes, porque eu quero que isso fique bem cravado, tá? Se Jesus não é Deus, então ele não pode salvar o homem dos seus pecados, porque só Deus salva. Se ele não é homem, se ele é diferente, distante de nós, ele não poderia morrer em nosso lugar, porque Jesus, como homem, ele ocupa o nosso lugar, para que o decreto da morte pelo pecado fosse resolvido em sua carne. E ao mesmo tempo, por ser também Deus, ele pode ressuscitar de entre os mortos, vencendo a morte, nos trazendo a vida. Era necessário, para a completa salvação do homem, um mediador que fosse plenamente Deus e plenamente homem. Então nós temos essas duas naturezas operando em Jesus Cristo plenamente, tá? Sem confusão, sem uma hora funciona uma hora funciona outra, mas as duas, misteriosamente falando, elas funcionam juntas, ok? E hoje, Cristo está à direita de Deus Pai num corpo glorificado. Essa é uma outra grande verdade, né? Quando Jesus ele volta para o céu, né? A palavra fala que Deus ele é espírito. Então, antes de Jesus encarnar, ele era espírito, ele era Deus, né? Mas depois da sua vinda, depois da sua encarnação e da sua morte, da sua ressurreição, o corpo se torna glorificado. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai em um corpo glorificado. Tanto que veremos as suas marcas, né? As marcas da cruz, que ainda são possíveis de serem vistas depois da sua ressurreição, tá? Próprio... Gente, me fugiu o nome. Tomé, né? Tomé, quando ele fala que se eu não ver as marcas, eu não vou acreditar. E Jesus estava glorificado e tinha umas marcas ali. E é esse Jesus em corpo glorificado que volta para o céu, né? Que na ascensão de Jesus lá em Atos, tá? Pessoal, é isso. É isso que eu tinha para vocês, né? Me programei aqui para não passar de 1 hora de live, porque todo mundo tem mais o que fazer da vida, né? Todo mundo tem o que fazer, chegou do trabalho, enfim, tem outras coisas para fazer. Mas eu acho importante a gente tirar um tempo, né? Nem que seja 1 hora por dia, para estudarmos a Bíblia, para estudarmos essas verdades que são importantes e tão fundamentais para a nossa fé. Eu fiz toda essa volta lá no início da história da igreja para explicar aqui. Heresias a respeito da essência de Cristo, de quem ele é, já existiam desde aquela época e muitas delas
perduram até os nossos dias. Então, se um dia você escutar alguém falando assim, olha, Jesus não é mais, não era Deus, ou Jesus não era homem, ele tinha que abrir mão de uma das suas naturezas para viver aqui na Terra, isso é heresia, tá? Não aceitem isso. Totalmente homem, totalmente Deus, sem nenhuma confusão. As duas naturezas operando nele. Ok, pessoal? Tudo bem?